Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia veio hoje até à cidade de Setúbal. Estamos aqui junto ao Rio Sado para entrevistar uma figura muito especial da Igreja presente aqui nesta região. Ele chegou ao território em 1968, quando esta era ainda uma região pastoral do Patriarcado de Lisboa. Colaborou com os 3 bispos da história que tem também esta Diocese de Setúbal. Falamos do padre José Lobato, que completa 50 anos de sacerdote este ano, este 2018, 50 anos de um serviço dedicado aqui à Igreja de Setúbal, uma diocese que acompanhou desde o berço. Sim, ainda antes do berço, em 68 já estava constituída a zona pastoral de Setúbal, desde 66, em que foi aqui colocado as outras regiões pastorais do Patriarcado, organizadas pelo Cardeal Cerejeira. Em 66 tinham os bispos auxiliares, mas havia mais uma região que os bispos, e então foi nomeado o cônego João Alves, que era o reitor, o vice-reitor do Seminário de Almada, para vigário episcopal. Em 68, então, eu cheguei, já ele cá estava, nessas funções. Portanto, um pormenor que o Dom João, já falecido, que foi depois mais tarde bispo de Coimbra, sempre sublinhava, é que nunca ninguém lhe disse que ele vinha preparar uma diocese. Mas fez tudo porque sabia que, naturalmente, embora não fosse dito, que se estava a preparar a diocese de Setúbal. E até às vezes, em tom de humor, ele contava que em Lisboa os seus colegas, na altura bispos já, de auxiliares, diziam: mas o que é que se passa em Setúbal, que já tem mais serviços que o Patriarcado? Porque ali foi criando muitas estruturas humanas, não é? Setúbal, em 68, quando chegou o seu primeiro bispo, foi nomeado, em 75, foi nomeado o primeiro bispo, Dom Manuel Martins. A diocese estava efetivamente preparada do ponto de vista humano, do ponto de vista de estruturas, de pessoas mentalizadas, o que era uma diocese, o que é que se devia fazer. Do ponto de vista material, não, porque nós começámos, foi um elemento, digamos, preocupante para o Dom Manuel e para todos nós, porque faltavam de facto estruturas materiais que são supostas que as dioceses tenham, por exemplo, seminário. Não é? O Seminário de Almada, que estava no nosso território, permaneceu em Lisboa. O Cristo Rei também, mas enfim, como santuário, muito importante, sem dúvida, mas menos que o seminário. Mas no início, o padre Lobato começou pelo Montijo e Sarilhos Grandes com vigário paroquial, não foi? Não, sim, vigário paroquial. Na altura chamava-se coadjutor. E estive só um ano. Portanto, no ano seguinte, em 69, vim, enfim, por decisão do futuro Dom João Alves, para Setúbal, e por cá fiquei até hoje, não é? Setúbal cidade. E, portanto, toda esta preparação da diocese, da futura diocese de Setúbal, teve, enfim, toda essa riqueza que foi ver como é que se cresce, não é? Como é que se constrói. E a preocupação de Dom João Alves foi formar pessoas. A Diocese nasce numa época, digamos, sui generis, 1975, após a Revolução de 74, o país está ao rubro, toda a agitação política, não é? Nasce num momento socialmente e politicamente difícil. Sim, e também não podemos esquecer, do ponto de vista eclesial, era toda aquela fase que foi muito difícil da implementação do Concílio Vaticano II, não é? Quem criou a Diocese de Setúbal foi o Papa Paulo VI, e o Dom Manuel quer dizer, repetia muitas vezes, chamava-lhe o Papa Mártir, não é? Porque foi um tempo muito rico, muito extraordinário em muitos aspectos, mas foi difícil. Portanto, o concílio significou
uma revolução, para já, dentro da própria Igreja, portanto, o nascer uma diocese neste contexto, acrescentado esse outro de uma agitação política, etc., foram de facto tempos muito difíceis. Mas eu vou dizer, agradeço a Deus os 50 anos terem sido estes, não é pelos 50, enfim, é um número simbólico, mas que os 50 fossem estes. Acrescentando depois os 6 anos do Seminário dos Olivais, onde eu entrei no ano, ou quase no dia em que começou o concílio. Portanto, foi um aro de tempo muito rico. Não é? Padre Lobato é um filho do Concílio Vaticano II, portanto, é um padre que surge como sacerdote e aceita a sua missão de igreja nesta saída do concílio. Porque pertenço, não fui só eu, é evidente, a uma geração de padres que se formou a cuscovilhar o concílio. Eu digo cuscovilhar porque nós íamos tendo os textos, não é? Publicados pelo Apostolado da Oração de Braga, em que numa página vinha o texto original, oficial, em latim, e ao lado, então, em português. E começámos a estudar e a comparar a teologia que vinha nos nossos manuais com os textos do concílio, a liturgia, a igreja, etc. Isso foi de facto foi um momento único. Não é? E os professores de seminário incentivavam isso? Olhavam com alguma reserva? A documentação não era muito abundante? Uns mais que outros, como é natural, não é? Uns mais avançados, alguns até tinham acabado de chegar de Roma, de formações em diversas áreas, e portanto também eles a viver o concílio durante toda a sua formação já a nível superior. Outros mais tradicionais e enfim, sempre num diálogo muito grande. E depois foi aqui, enfim, o continuar todo esse... uma das coisas que o Dom João Alves se preocupou, a partir pelo menos da altura em que eu estive, já antes, 2 anos antes, foi a formação do clero exatamente na linha do concílio, não é? Portanto, convidar pessoas especializadas em diferentes áreas para virem falar aos padres sobre o concílio, sobre o que é que o concílio significava do ponto de vista teológico e do ponto de vista pastoral. Portanto, a formação dos padres e não só, portanto, catequistas, etc., de todos os agentes pastorais, uma clara preocupação pela ação social, não é? Formação. Nós tivemos aqui na cidade organizado um serviço dirigido por alguém que faleceu há meia dúzia de dias, que foi um secretariado, não era diocesano, não éramos diocese, mas um secretariado da ação social, onde as coisas eram realizadas com base numa perspectiva nova, não é, da ação social, não apenas para distribuir alguns bens de necessidade imediata, mas até para formar. E eu próprio participei, não é, numa alfabetização dos adultos, para que as pessoas nas fábricas, aqui e acolá, tivessem os conhecimentos necessários para obter pelo menos o ensino primário, na altura o ensino fundamental, básico, e portanto num sentido que era já ele próprio fruto do concílio, que era o sentido da promoção das pessoas e não apenas no assistencialismo. Mas nesta sua missão de igreja, o Padre Lobato foi, em grande parte dos anos, talvez na maioria, vigário-geral, não é? Não foi a maioria. O Dom Manuel apostou, digamos, em mim, praticamente desde que chegou, dando-me algumas tarefas de coordenação. Mais tarde, nomeou-me vigário episcopal para a pastoral. Portanto, alguém da confiança do bispo que dirigisse, organizasse, coordenasse toda a ação pastoral. Foi na altura, por exemplo, algumas pessoas se recordarão de um grande acontecimento na Igreja em Portugal, que foi o Congresso dos Leigos.
e nós tivemos aqui uma participação como nunca, não é? E eu tive, enfim, a felicidade e a graça de Deus, não é, que me ajudou e inspirou. Tivemos de facto uma participação muito grande, até porque tínhamos algumas estruturas que o Dom Manuel tinha criado, como a Assembleia Diocesana, portanto um espaço onde todos tinham voz. E a maioria eram leigos, obviamente. E o Dom Manuel quis sempre bastante, sublinhava sempre este repartir de responsabilidade com os leigos, não é? E, portanto, quando foi necessário convocar os leigos para fazer, em primeiro lugar, um congresso diocesano e depois levá-los a participar no Congresso Nacional, foi fácil, relativamente fácil, não é? Porque havia o ânimo e havia também as estruturas de apoio necessárias. Esse foi, de facto, um momento muito forte que eu me recordo e em que, enfim, tive a felicidade de participar aqui na Diocese. E como vigário-geral, a função, dir-me-á a mim que não estou por dentro, mas não é um bocadinho o gerir crises, o contactar com, às vezes, coisas menos agradáveis da Diocese? Não é uma tarefa um bocadinho pesada? Embora aqui o Dom Manuel, que tinha sido vigário-geral no Porto, antes de ser bispo de Setúbal, dizia muitas vezes, aqui, aquilo que eu era como vigário-geral, agora aqui como bispo, não, que geralmente era para problemas, aborrecimentos, pessoas que vinham se queixar do padre, que estavam contra este, contra aquele, não é? Aqui, apesar das diferenças que temos, mal fora se nós tivéssemos, há um ambiente de diálogo e portanto, nunca senti assim uma dificuldade muito grande, a ponto de, sei lá, perder o sono por este ou por aquele problema, não é? Até porque aquelas grandes dioceses, não é? Quanto maior é a nau, maior a tormenta, não é? Tem mais problemas e o vigário-geral tem a tal função de fazer alguma pacificação, não é? No meio, às vezes, de tensões grandes. Aqui não. Somos uma diocese grande em população, somos a terceira ou quarta diocese do país em termos de população, mas somos uma diocese que, em termos de clero, temos o clero mais jovem do país, em média, não é? Temos muitas e todos os bispos, incluindo o atual, Dom José, vários órgãos de diálogo, onde cada um diz aquilo que pensa, não é? Da parte dos bispos, qualquer dos três bispos, e já anteriormente o Cónigo João Alves, nunca nos sentimos, digamos, limitados em exprimir, nos lugares próprios, as nossas opiniões. Mas antes de ser vigário-geral, antes de ser ordenado, que padre gostaria de ser? O que é que sonhava vocacionalmente quando decidiu por este caminho? Que padre queria ser? Eu não sei se é a primeira vez que vou dizer isto, enfim, mas os meus professores sempre me convenceram de que a minha orientação, enfim, de vida seria, digamos, enfim, a formação, ir para Roma, estudar, etc. Nunca aconteceu, mas nunca me senti aborrecido, diminuído, desvalorizado por isso. Porque todas as situações que eu fui vivendo ao longo destes 50 anos foram sempre grandiosas, foram boas, foram enriquecedoras, foram gratificantes, não é? Portanto, aquela ideia com que eu saí do seminário, porque foi dito, olha, não sei o quê, na nossa ata final escrevemos que não sei o quê, lá umas orientações que nunca tive, não é? Eu já uma vez disse, é a primeira vez que estou a falar assim tão abertamente, mas já uma vez disse a um padre acabado de ordenar e que foi tomar posse numa paróquia, eu disse isto, olha, eu nunca fui aquilo que me levaram a pensar que eu poderia ser, mas sou tão feliz ou mais como se tivesse, porque o que é importante, não é? Eu aqui na homilia do dia
29, quando fiz os 50 anos, citei aquela frase do Fernando Pessoa no poema O Monstrengo, não é? Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. É assim como sinto. O leme não é tão importante, o que é importante é que eu esteja ao serviço e que, enfim, o leme não é meu, o barco não é meu, a rota não fui eu que a tracei, mas estar ao serviço. Já que citou essa Eucaristia e o que lá afirmou, na altura o Padre Luís Ferreira também se referiu a si como discreto, simples, grande e sábio. E o Padre Lobato tem sido, na Diocese de Setúbal, com estes três bispos, sempre esta presença, digamos, discreta, mas sempre presente, sempre muito próximo, sempre por dentro e a acompanhar com grande proximidade tudo aquilo que acontece na Diocese. Eu creio, e também o terei, já o disse, quer dizer, em mim, como em qualquer pessoa, há três fatores que são importantes. O primeiro é Deus, claro, que nos criou e que nos deu os talentos que Ele entendeu dar-nos. Portanto, não retira aí é o principal. Depois, há aquilo que nós também somos, por nós próprios, não é? As nossas características, a nossa personalidade, e finalmente há os outros. Qualquer bispo aqui de Setúbal, eu tenho defendido esta tese, não sei se eles concordam. O Dom Manuel já a defendeu, já a defendi, mas foi depois dele morrer, já não teve a oportunidade de me contestar, se fosse o caso. Que os bispos, os padres, etc., quem tem funções de direção, aqui em Setúbal, talvez nos outros sítios seja também, mas mais aqui, nós somos também aquilo que nos fazem. Setúbal não permitiria um bispo diferente destes que nós temos tido, não é? O Dom Manuel, numa ou noutra confidência, ou, enfim, sobre a sua experiência, deixava entender que as suas posições, aquela posição crítica em relação ao poder, etc., tinham naturalmente um background, toda a sua vida no Porto, ao lado do Dom António Ferreira Gomes, portanto, com certeza que havia ali toda uma herança, mas que ele, quando se apercebeu dos problemas, disse: eu não posso ficar em casa. Esta gente chama-me. Não é? Mas portanto, eu também, enfim, com as devidas reservas, não é? Digo isso, quer dizer, ser padre nesta diocese, neste ambiente de Setúbal, precisamente pelas suas características diferentes de ser padre noutras zonas do país, ou bispo, leva-nos a sermos também nós, quer dizer, portanto, é Deus, é cada um de nós, e são vocês todos que nos envolvem, que nos fazem. E o Padre Lobato lembra isso aos sacerdotes, aqui, aos jovens sacerdotes que vão sendo ordenados, que vão chegando a este trabalho pastoral, vai-lhes recordando esses desafios? Sim, com estas ou com outras palavras, é isso. Agora já há menos, porque entretanto a equipa do seminário foi alterada e muito bem, e está a correr tudo bem, mas eu colaborei muito na formação, não a tempo inteiro do seminário, mas em encontros com os seminaristas, nomeadamente os do último ano, que estavam já numa fase, digamos, de estágio pastoral. E foi sempre isso que eu tentei transmitir. Nota que são hoje muito diferentes os padres que se ordenam em relação ao seu tempo, àquela época? Sim, sim. Sim, e isso não é... Para melhor ou para pior? Sem avaliar, não é? Porque naturalmente cada época também era completamente diferente. Eu quando cheguei aqui à Diocese havia os padres mais velhos, a maior parte deles já partiu, e portanto houve confrontos, quer dizer, portanto, dificuldades, eu não pensava da mesma maneira, mas isso é normal. Aquilo que eu estou convencido que nos ajudará a unir, não é? Uma união mais profunda, é de facto se cada um de nós estiver atento e acreditar neste mundo à nossa volta que chama por nós. Não é?
É uma igreja hoje diferente a de Setúbal, daquela em que trabalhou com o Dom Manuel Martins, em que andavam aqui a visitar fábricas fechadas ou em risco de fechar, gente que vivia na miséria e a passar fome. Essas épocas muito difíceis, de grande sofrimento nesta região, eram também momentos que espevitavam a igreja? É isso, quer dizer, não podíamos deixar de nos preocupar, não é? Seria uma traição a tudo e a todos, não é? A começar pela nossa própria consciência, se esse mundo fosse um mundo estranho, não é? Se vivêssemos afastados dele. Hoje há outros problemas, há sobretudo uma inquietação em relação a imigrantes, não é? A gente fala atravessam o Mediterrâneo, mas nós temos aqui, não é? Aqui muito próximo, gente que vem, sobretudo, países de leste, que são autênticos escravos. Estão em condições, as autoridades sabem disso, não escondemos, mas temos que trabalhar muito nesse aspecto, não é? Portanto, quando Jesus disse, não é? Pobres sempre os tereis convosco, não é uma fatalidade ter pobres, nem queremos que haja pobres, mas haverá sempre alguém que por uma razão ou outra precisa e que está tem que estar na prioridade das preocupações da Igreja. Muito bem, Padre Lobato, muito obrigado por este momento. Foi um percurso rápido, muito veloz por 50 anos de sacerdócio, mas também um período muito rico e sempre aqui nesta região de Setúbal, o testemunho do Padre José Lobato, alguém que é a história da própria Diocese, que aqui trabalhou com 3 bispos e cá continua a exercer a sua missão pastoral. Foi o programa Eclésia. Tivemos consigo. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.